Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as segundas-feiras, nós temos o nosso encontro, a nossa palestra semanal, quando procuramos trazer sempre um tema do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para a nossa reflexão, para a nossa orientação. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Sueli, seja muito bem-vinda. Cumprimentamos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Boa noite, Inês Luchese, seja muito bem-vinda. José Roberto Araújo, amigos que estão chegando, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Lembrem, mesmo aqueles que vão nos assistir depois, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Boa noite, Vicente Gimenez, seja bem-vindo. A Sueli estava no Instagram e foi agora para o Facebook. Está tudo bem no Instagram, Sueli? Ou você quer cumprimentar os amigos do Facebook e do Instagram? Mas, amigos, peço a vocês um pouquinho de paciência, peço também as vibrações positivas, porque ainda estamos nos recuperando, então a voz ainda está com um pouco de dificuldade, às vezes aquela vontade de vir uma tossezinha nos incomoda, então nós ainda estamos fazendo os nossos encontros mais curtinhos, de uma maneira que não fique incômodo para vocês, porque eu acho que quando uma pessoa não está muito bem, começa a tossir, acaba incomodando. Então, um pouquinho mais de paciência. Estamos caminhando. Mais 5 dias de antibiótico e espero em breve estar completamente recuperada e recebendo o carinho de vocês. Boa noite, Ana Eliane. Seja muito bem-vinda. Amigos, são exatamente 20 horas. Para aqueles que receberam a nossa divulgação da noite de hoje, o tema da noite de hoje, já sabe qual é o tema. Mas nós vamos, como nós dissemos, fazendo um encontro mais curtinho para que a gente possa caminhar juntos. Então, nós vamos pegando aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, e vamos abrindo aqui numa mensagem para que a gente possa entrar nesse clima espiritual. Então, nós abrimos aqui na mensagem 76, mensagem 76 do livro Vinha de Luz. Mas antes de nós iniciarmos a nossa noite, eu gostaria de lembrar a vocês que fazem parte da família do SEAC de Olambra, que nós somos apenas um pequeno instrumento, porque o trabalho realmente é realizado pelos benfeitores. Então, se mantenham com muita fé, com muita confiança. Aqueles que, porventura, estejam em tratamento pela nossa casa, aqueles que, porventura, vão nos assistir depois, às vezes pela primeira vez, saibam que os benfeitores, eles estão atentos às necessidades de cada um. Então, mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, porque temos todo o amparo da espiritualidade à nossa volta. A gente é que não percebe. E nós temos uma equipe espiritual que nos auxilia desde a primeira hora, que é a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Então, vamos iniciar a nossa noite pedindo a esse benfeitor que possa nos amparar, que possa nos orientar, que possa nos conduzir. Então, amigos, vamos à mensagem do livro Vinha de Luz,
a mensagem número 76. Nós divulgamos o tema da noite de hoje. O tema da noite é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa passagem, essa frase, esse ensinamento, ela foi passada por João Batista. João Batista, o precursor, aquele que veio antes do Messias. E João, que não é o Batista, mas João, o discípulo amado, traz no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 30, o que João Batista ensinou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Emmanuel deu o título dessa página, dessa mensagem, na propaganda eficaz, a mensagem 76 do livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz. E ele vem nos dizendo, o benfeitor, através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Então, aqueles que creem na mensagem do Cristo têm um desejo de divulgar. Nós que nos professamos espíritas cristãos, nós temos geralmente esse desejo. Se nós estamos bem, se nós temos essa convicção dessa doutrina libertadora, reveladora, consoladora, nós queremos transmiti-la para outras pessoas. É normal. E Emmanuel diz, há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Então, a gente tem esse desejo que é bom para nós e a gente quer estender para o outro. Mas ele faz um alerta. Mas nem sempre acertam na tarefa. Então, veja, Emmanuel, ele vem mostrando os dois lados. Há o desejo de levar a mensagem, mas, por outro lado, nem sempre nós acertamos a forma como devemos transmitir. Então, vamos procurar compreender o que Emmanuel nos traz. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. E até diz, o próprio Evangelho já nos ensina como que nós devemos nos conduzir, como devemos proceder, nós que já nos professamos crentes sinceros, espíritas cristãos sinceros. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Às vezes a gente fica tão empolgado, principalmente quando nós iniciamos, ainda estamos novos no Espiritismo, e queremos convencer todo mundo, e de uma forma, às vezes, até um pouco rude, agressiva, e queremos, não, eu preciso mudar o pensamento do meu familiar, eu preciso mudar o pensamento do meu amigo. E Emmanuel vai nos ensinando, não vale impor, não podemos impor os princípios da fé. É tanto que Allan Kardec ele diz o Espiritismo é para aqueles, com outras palavras, não é essas palavras que o nosso mestre Lyonês transmitiu, mas em outras palavras, mas nesse sentido. O Espiritismo é para aqueles que têm interesse.
Aquele que já está satisfeito, feliz, resolvido com a sua religião, com a sua crença, nós não devemos querer forçá-los a nada. Não, eu vou aproveitar mandando um abraço para a Roseli Martins. Seja muito bem-vinda, Roseli. Eu acho que a Roseli está aqui pela primeira vez conosco. Sinta-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. E mandando um abraço também, aproveitando para Mariana Fosati, para Rita de Cássia. Mas então, amigos, vejam, Emmanuel, mostrando aqui o livro Vinha de Luz, que é o que nós estamos trazendo para a nossa reflexão da noite de hoje, e para aqueles que foram chegando devagarinho, lembrando também, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada, e nós vamos também receber o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores. Então, nessa mensagem 76 do livro Vinha de Luz, a fala de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. E Emmanuel diz: não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas, porque nós sabemos que existem pessoas que adoram uma polêmica. Então, seja em que ambiente for, seja onde a pessoa se encontrar, tem aquele que gosta de contestar, de polemizar. E Emmanuel ele coloca que isso vai apenas revelar os seus autores, a forma de ser daquela pessoa, mas que não está levando nada de produtivo. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Então, as discussões fora do tempo, elas não vão beneficiar. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Hoje, inclusive, tudo a gente vai evoluindo e diz sempre de uma forma positiva. Logo no início da doutrina espírita, aqueles encontros, aquelas palestras, não eram de uma forma, às vezes, assim, tão simples. Eram grandes oradores e era um momento de despertamento para as pessoas que ainda não conheciam aquela doutrina, aquela religião nova, principalmente aqui no Brasil. Então, eles se empolgavam, as massas se empolgavam com os grandes oradores, mas, às vezes, não conseguiam compreender o que estava sendo dito. À medida que nós fomos caminhando nesse sentido, hoje a gente já não vê mais essa necessidade desses grandes oradores, desses grandes discursos, porque se tornou um diálogo mais fraterno, uma conversa. Hoje, ao invés de ser um discurso, é uma conversa. Então, ele diz aqui, aqueles belos oradores com fraseologia preciosa, deslumbrantes ornatos da forma, mas que eram puras pregações. Claro, diz ele, que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Lógico, o que Emmanuel está dizendo? Benfeitor, ele está dizendo que é necessário compreendermos a mensagem cristã. É tanto que existem grupos que procuram estudar
o conteúdo da Bíblia, tanto da Bíblia hebraica, que nós dizemos o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, há grupos há dezenas de anos estudando, procurando compreender essa essência. Haroldo Dutra Dias, grande trabalhador espírita, ele tem trazido esses estudos, estudando o Evangelho de João, estudando lá no Antigo Testamento, a Gênese, Êxodo. E então ele vai fazendo essa ponte para que nós espírita, possamos compreender a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, a segunda revelação, que é através de Jesus, e a terceira revelação, que é o Espiritismo. É necessário, o que Emmanuel diz, é necessário, é importante, é fundamental nós estudarmos, compreendermos o que está no Evangelho. Mas é necessário que os discípulos, vou voltar até um pouquinho para que a gente não perca o que Emmanuel está dizendo. Ele vem dizendo, claro, que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Não interessa polemizar, não interessa conhecer o conteúdo. O que importa é o quê? O Espírito de Jesus, a mensagem do Cristo crescendo dentro de nós. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Vejam, voltando para que a gente compreenda bem, que a gente grave o que Emmanuel diz. O Senhor, na própria experiência diária, é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. É o exemplo. Inclusive, sempre se fala, um exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu não me lembro bem, não vou dizer para não falar errado, mas dizia assim, se for necessário, utilize a palavra, mas mais importante do que a palavra é o exemplo. E ele vai encerrando, dizendo, se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, que em geral a gente quer transformar o outro, é muito mais fácil transformar o outro do que a nós próprios. Então, ele coloca, lembra-te, é preciso você crescer em atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração, com todos, não é selecionar, com todos, onde estivermos, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, em sociedade, no templo religioso que nós frequentamos, o que nós vamos demonstrar é através dos nossos atos, palavras e pensamentos. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes. Porque Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos estar na posição de servir e não de sermos servidos. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então,
Ao invés da gente colocar em primeiro lugar eu, nós vamos aprender a nos colocar como João Batista ensinou seus discípulos, dizendo: agora que o Cristo veio, porque João Batista foi o precursor, ele veio antes, mas quando Jesus chega, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa passagem de João Batista se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. Aproveitando, mandando um abraço também carinhoso para Cirlei Oliveira. Seja bem-vinda, Cirlei. Lembrando para vocês que foram chegando aos pouquinhos, que desejarem, coloque o seu copinho, sua garrafinha de água. Lembrando também para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou para aqueles que vão pela primeira vez nos assistir, nós estamos nos recuperando desse vírusinho chamado Covid, e que ainda deixou essa sequela aqui de uma tosse bem enjoadinha. Então, por isso que às vezes eu estou falando assim com uma certa dificuldade, mas estou quase me recuperando. Mais 5 dias de antibiótico, eu espero que vá surtir efeito, porque eu já tomei tanta coisa que já tô medicada até em excesso. Mas então, amigos, um pouquinho de paciência, nós vamos encerrando a nossa noite, como eu falei. Nós estamos agora, nesse período, fazendo uma live mais curtinha, para que não seja incômodo para vocês, mas amanhã aproveitamos, antes de fazermos a nossa prece, a nossa vibração e recebermos o passe espiritual, lembrando que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho pelo Facebook, pelo Instagram, de 8 às 8h30 da noite, toda terça-feira. E toda terça-feira nós temos também a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. E eu sei que aqueles que sempre nos acompanham já sabem, mas às vezes alguém que ainda não saiba, eu sempre gosto de explicar, porque tinham pessoas que tinham dúvida. Essa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, é toda terça-feira, mas ela não é ao vivo, é à distância. Ela é uma reunião de 8h30 às 9h30 da noite, mas à distância. Os trabalhadores da nossa casa se reúnem e a gente vibra por todos os nomes que chegam até nós. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o novo número do nosso centro, o novo número do nosso WhatsApp, que eu passarei logo antes de encerrarmos a live. Aproveitando também para lembrar que no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós temos mais de 1000 vídeos postados, palestras, estudos, cursos. Temos o curso, 3 anos de curso de magnetismo, todo um material muito importante. Então, amigos, entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus, conta conosco. Eu recebi aqui uma mensagem, mas a mensagem em espanhol da Maria Rosa, né? Maria Rosa em português. Mas eu peço desculpa, Maria Rosa, Maria Rose, eu nem sei como se fala o nome corretamente, peço 1000 desculpas, porque a mensagem está ela está dizendo, meu Deus, vocês conseguem ler a mensagem dela?
eu não consigo entender. Ela fala em espanhol, está dizendo, pelo que eu estou entendendo, que está na França, e pelo que eu estou entendendo, ela está enferma também, mas vamos entregar na mão da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que tem curado quando a medicina humana já não tem recursos. E se a Marie Rose aí estiver entendendo o que eu estou falando, convido o seu nome para a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, e que muitas pessoas têm dado depoimentos belíssimos de cura, e é o que nós podemos ofertar aqui para Maria Rosa. Então, amigos, convido todos vocês, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos entregar aos benfeitores que agora se encontram ao nosso lado, vamos sentir o amor de Jesus se manifestando em nossas vidas, porque Jesus é o nosso governador espiritual. Ele conhece cada um de seus filhos, no mais íntimo do nosso ser. Jesus foi quem programou todo o nosso planeta, desde o princípio. Ele sabe tudo que aqui acontece. Ele, como representante do Pai aqui na Terra, vela, cuida por cada um de nós. E nesta noite, nós pedimos a esse emissário divino que, através de cada benfeitor amigo que faz parte dessa equipe de trabalho, porque provavelmente são milhões, talvez bilhões de trabalhadores espirituais em volta do nosso planeta Terra, cuidando, velando, orientando, que esses emissários divinos, os governadores espirituais de cada nação, possam se unir com um único propósito: transformar o nosso planeta Terra, para que possamos sair desse planeta de provas e expiações a caminho de um planeta de regeneração, onde a fraternidade, o sentimento de amor, de respeito, já estarão mais presentes no nosso orbe. E nesse momento, nós pedimos, Senhor, percorra, vasculhe cada milímetro. Juntos vamos percorrendo os lares. Aqueles que agora estão em tratamento vão sentindo essa presença espiritual. Mas os que estão conosco neste momento, que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E juntos com cada trabalhador amigo, nós vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz, pacificando os lares, as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, magnetizando as águas que foram colocadas com esse propósito, transformando cada molécula dessa água na medicação adequada para as necessidades individuais de cada um que se encontram conosco. E nós vamos vibrando, e neste momento, nós vamos pedindo aos benfeitores amigos que possam cuidar, velar por cada um que nos vem ao pensamento, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, ambientes de trabalho, e vamos nos colocar receptivos para recebermos o passe, essa energia de cura
que verte do alto sobre nós. Confiemos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, benfeitores espirituais das nossas vidas, agradecendo a cada emissário que, em nome do Cristo, acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas vidas, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa, Senhor, a nossa semana e o mês que se inicia, e que possamos estar novamente na próxima segunda-feira reunidos em Teu nome, participando desse banquete espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, nós vamos encerrando e convidando a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Queridos amigos, muita gratidão a todos vocês, muita gratidão. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Respondendo aqui ao Arnaldo, mas entregando à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes o auxílio para essa irmã que fala diretamente lá de Paris, lá da França, que ela possa ser beneficiada, que ela possa ser acolhida nesse momento de enfermidade. Queridos amigos, passando o número do nosso WhatsApp, do novo número, para quem desejar encaminhar algum nome, nós vamos
dizer o número DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99456-4473. Saúde, paz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Muita paz.